Jung define a sincronicidade como uma coincidência significativa. É uma definição simples, mas que é pouco compreendida e eu quero explorar esse tema aqui. Em primeiro lugar, se é uma coincidência, significa que coincidências acontecem, mas nem toda coincidência é uma sincronicidade. E em segundo lugar, para ser sincronicidade, essa coincidência tem que ter um sentido, um significado. E esse é o grande desafio nosso. Eu vou compartilhar com você uma experiência pessoal, mais uma vez, para ilustrar esse tema. Foi um sonho que eu tive em março de 84. O sonho é muito comprido, então eu vou contar só uma parte que diz respeito a esse tema. Na época, eu trabalhava num banco, eu era caixa do banco. E haviam muitos contratos que ficavam arquivados atrás dos caixas. Eram muitos milhares de contratos. E esses contratos eram separados por milhar. Cada milhar ficava uma espécie de uma caixinha, de um espaço específico para isso. No sonho, eu estava trabalhando como caixa e um estagiário entrou nesse espaço que é reservado aos caixas e retirou uma milhar para fazer uma conferência. Mas no sonho, ele me fala o número dessa milhar, 268. O sonho continua e tudo bem. No dia seguinte, eu estou trabalhando e essa cena aconteceu. O estagiário entra nesse espaço, e isso não era usual, retira uma milhar e vai embora. Eu estava lembrando do meu sonho e na hora eu me perguntei por que ele não falou o número da milhar, como aconteceu no sonho. Então eu já estava até um pouco mais longe, eu o chamei de volta e perguntei qual o número da milhar que você pegou. Ele me respondeu, 268. É claro que isso gerou um grande impacto em mim. Eu constatei, com surpresa, perplexidade, que meu sonho me mostrou uma coisa antes dela acontecer aqui fora. Quando um cliente me conta um evento desse tipo, porque isso não foi exclusividade minha, isso faz parte da psique, é comum que a pessoa pare nesse primeiro nível da situação objetiva. Sonhou com alguma coisa e no dia seguinte essa coisa aconteceu. Sim, é muito interessante, misterioso isso, como que a psique consegue antecipar-se a eventos. Mas eu preciso contextualizar a minha vida para você entender o sonho, a mensagem simbólica dessa sincronicidade. Na época, eu já era independente financeiramente da minha família, fui o primeiro filho a ter essa condição. Tinha 2 irmãos acima de mim que ainda dependiam financeiramente do meu pai. Nessa época, em 84, eu já havia comprado uma moto 0 km e um carro 0 km. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite na faculdade. Eu me considerava o cara. Eu achava que a minha vida estava indo no caminho certo. E eu me considerava protagonista da minha vida. E esse sonho, aparentemente simples, veio mudar isso. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, o que o número 268 tem a ver com ele? Sim, essa seria a primeira pergunta. E a minha resposta é nada. O número 268 não tinha nada a ver comigo na época e não teve depois do sonho. Absolutamente nada. Então o significado não está no número. Demorou muito tempo para que eu pudesse compreender o significado embutido nessa sincronicidade. A imagem, como sempre, é didática. Pois bem, no sonho, relembrando, esse estagiário fala o número da milhar. E acordado, a cena se repete, exatamente igual, mas sem essa parte. Ele não menciona qual a milhar. Eu tive que fazer a pergunta. E foi só quando eu percebi essa diferença que eu entendi o sentido.
Até então, eu era um observador curioso e atento dos meus sonhos. Eu achava fantástico o que acontecia quando eu dormia. As cenas eram maravilhosas, registrava meus sonhos e achava aquilo muito impressionante, principalmente quando eu tinha sonhos premonitórios. Mas a mensagem da psique foi muito específica. Eu precisava interagir com as imagens internas e não ser apenas um observador curioso. Então, eu tinha que sair de uma postura que eu achava que era de protagonismo, quando, na verdade, eu estava sendo passivo. Eu observava e não aprendia nada com as imagens. Então, quando acordado, eu perguntei ao estagiário qual foi o familiar, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer aqui fora, acordado. Eu tinha que investigar as imagens que a minha psique produzia todas as noites. O sonho, como falei, foi em março de 84. No final desse semestre, eu descobri que eu não queria continuar a faculdade que eu fazia. Então, eu larguei o curso e no semestre seguinte eu comecei a minha primeira psicoterapia. E foi ali, fazendo terapia, que eu descobri que eu queria fazer psicologia. E foi o que eu fiz em 85. Em outras palavras, e reforçando uma ideia que eu já passei aqui, a minha psique conduziu a minha vida. Ela me estimulou a ser psicólogo. Porque para interagir com as imagens dos meus sonhos, para compreender o significado simbólico, eu tinha que estudar muito o que significava isso. Então lembre, sonhos premonitórios, sincronicidades, são fenômenos naturais, acontecem com todos nós, não com uma frequência grande, óbvio que não é isso. Mas vá além dessa primeira aparência, vá além da simples, entre aspas, previsão do futuro. Se pergunte, o que essa sincronicidade significa para mim? Qual a mensagem que ela está me trazendo? Você não vai conseguir uma resposta rápida, claro que não. Você vai precisar de uma interlocução qualificada para descobrir o real significado da imagem. Nesse caso, é uma terapia. Eu gostaria de acrescentar aqui mais uma outra experiência que eu tive nessa época. Eu tinha muitos sonhos premonitórios e achava esse troço fascinante. E um dia eu me perguntei se esse tipo de previsão também poderia acontecer acordado. Nessa época, eu, apesar de ter um carro, eu trabalhava no centro, eu ia a pé ou de ônibus, porque estacionar no centro era complicado. Então um dia eu estava indo a pé e no início da caminhada eu me perguntei a que horas eu vou chegar no meu trabalho. Nessa época eu usava um relógio digital. E veio um horário na minha mente, 8h23. Registrei esse horário e continuei caminhando. Mais um pouco, veio um segundo horário, 8h27. Eu fiquei confuso e um pouco frustrado, porque afinal de contas eu queria ter uma chance só, não duas. Quando eu cheguei no meu trabalho, bati o relógio ponto e olhei o horário, 8h27. E aí me ocorreu de olhar o meu relógio de pulso. O horário era 8h23. Eu não sabia que havia uma diferença de 4 minutos entre o meu relógio de pulso e o relógio de ponto. E isso também tem um significado simbólico, que eu também custei demorar um tempo. O que ficou para mim foi, o horário de 8h27 é o horário que todos no trabalho seguem. É o horário do ponto, que é o ponto de todos. Mas o horário de 8h23 era um horário só meu, do meu relógio de pulso. E eu entendi ali um impulso, um empurrão, um estímulo da minha psique para eu assumir o meu processo de individuação. Uma coisa é o horário de todos, outra coisa era o meu horário. Traduzindo, uma coisa é o caminho de todo mundo, outra coisa é o meu próprio caminho. Eu também demorei um pouquinho de tempo para entender isso, mas fez um sentido profundo dentro da minha alma.
Então, quando você tiver uma sincronicidade, um sonho premonitório, saia do primeiro nível e se pergunte: o que minha psique quer me dizer com isso? Um abraço e até o próximo vídeo daqui a 2 semanas.